Thank you, Claudio, for hosting this event, and I'm looking forward to a fun evening with you guys. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Cláudio, por me receber nesse evento, por fazer esse evento. E eu quero me divertir bastante com vocês hoje. And Claudio had sent a few questions people had, and so gives me an idea of a few things to talk about tonight. Cláudio me mandou algumas perguntas que as pessoas têm, então isso me dá uma ideia sobre o que falar hoje à noite. And I would just like to start with the revelation that separation is an illusion. There is no separation from God. E eu gostaria de começar com a ideia de que a separação é uma ilusão. Não existe separação entre nós e Deus. Colossians chapter 1, verse 16 Colossenses capítulo 1, versículo 16. says, "For by him all things were created, Diz que por ele todas as coisas foram criadas. things in heaven and on earth, visible and invisible, As coisas no céu e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis. whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him." Tronos, poderes, governos, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. He is before all things, E antes de todas as coisas, and in him all things hold together. e nele todas as coisas são unidas. Everybody put your hand on your head for just a second. Todo mundo coloca a mão na sua cabeça por um segundo. Okay, where are you held together? Aonde que você está agora unido? Aonde que você está In junto? in him, in him. Nele. Where are unbelievers held together? Aonde que os não cristãos estão unidos? In him. Nele. Where is Satan held together? Aonde que o Satanás está unido? Look, everything is held together in him. Todas as coisas estão nele. There is no separation. Não existe separação. The only separation is up here between our ears. A única separação que existe está aqui entre as nossas orelhas. In our own confusion, in our own blindness to this reality. Na nossa própria confusão, na nossa própria cegueira para essa realidade. And what the gospel addresses with utmost clarity is that idea of separation is a delusion. E o que o Evangelho fala com mais clareza é que essa ideia de separação é uma ilusão. It's the delusion of fallen Adam. É a ilusão do Adão caído. Adam is hiding in the bushes as if there's a bush that's not already on fire with the glory of God. Adão está escondido num arbusto como se o arbusto já não estivesse sendo queimado pela glória de Deus. We tend to think God is over there, we are over here. E a gente tem essa tendência de pensar que Deus está para lá e nós estamos aqui. But there is no over there. He takes up all the space. We are in him. Mas não existe lá. Deus toma todo o espaço, nós estamos nele. And Colossians continues to go on that he is before all things, in him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning and firstborn from among the dead. E Colossenses continua. Então, o João vai colocar aí no chat, dizendo que nele todas as coisas estão unidas. Verse 19, for God was pleased to have all his fullness dwell in him, in Jesus. Versículo 19. And through him to reconcile to himself all things. Just a minute. He's putting the Oh, sure. in the chat. Oh, the verse, yeah. Sorry. Yeah, Should have given you the verses ahead of time. 19:20. So go to verse 18 there, Colossians Ele é a 1:18. cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi da graça de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Okay, Yep. I read And then verse Colossians 1:18 and 19. Yep. And then verse 20, and through him to reconcile to himself all things. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas.
whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. So in 4 verses, 16 Então, through em 20, 4 versos, do verso 16 ao 20, we have Jesus Christ as the creator of all things, a gente tem o Jesus Cristo como criador de todas as coisas. Jesus Christ as the sustainer of all things, Jesus Cristo como aquele que sustenta todas as coisas. and Jesus Christ as the reconciler of all things. E Jesus Cristo como aquele que reconcilia todas as coisas. All things are held together in him. Todas as coisas são unidas nele. Ephesians 1, Efésios 1, verses 22 and 23. Efésios 1, versículo 22 e 23. And I'll take this slower just so you don't have to look it up right now. It says, and God placed all things under his feet. Diz que Deus colocou todas as coisas embaixo de seus pés. And appointed him to be head over everything for the church. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Which is his body. A qual é o seu corpo. The fullness of him. A plenitude daquele que o enviou. Who fills everything in every way. Que preenche todas as coisas de todas as formas. See, this is the reality of our union. Essa é a realidade da nossa união. We cannot get closer to God. A gente não consegue se aproximar mais de Deus. We are united to him in the Nós estamos unidos nele. See, the incarnation is the unity of all of God and all of mankind. Veja, a encarnação é a união de toda a forma de Deus em toda a forma de humanidade. Okay, it's one thing to believe that Jesus just died as a man. Olha, uma coisa é você acreditar que Jesus morreu como um homem. But Jesus he vicariously died as humanity. Mas Jesus, ele morreu como a humanidade. If one died for all, then all died, Paul says. Se um morre por todos, então todos morreram. Jesus is the last Adam who contains the whole of the Adamic race. Jesus é o último Adão que tem esse cargo de toda a geração adâmica. See, the foundational lie of religion is the idea that you can get into Jesus or get somebody else into Jesus. A mentira base da religião é que a gente pode trazer alguém para Jesus. And religion is trying to build a relationship with God. E aí a religião faz com que a gente fique tentando construir esse relacionamento com Deus. To get closer to God. Tentando cada vez ficar mais perto de Deus. But Jesus Christ, as the God-man, is our perfect relationship with God. Mas Jesus, como Deus, homem, é o nosso relacionamento perfeito com Deus. He poured his spirit out on all flesh, we read in the scripture. Ele derramou seu espírito sobre toda a carne, como a gente lê nas escrituras. We can't get more of the spirit. The spirit does not come in portions. The spirit comes in person. A gente não consegue ter mais do espírito, porque o espírito, ele não vem em porções, ele vem na forma de uma pessoa. Now, everybody doesn't know it. No, not everybody believes it. Most of the church doesn't believe it. Agora, nem todo mundo crê nisso, a maior parte da igreja não crê nisso. But Holy Spirit is hovering over all of humanity, awaking us to our inclusion in Jesus Christ. Mas o Espírito Santo está sobre toda a humanidade, nos despertando para essa nossa inclusão em Cristo Jesus. The God could never remove his spirit from you. Deus, ele não vai remover o espírito de você. He would have to reverse the incarnation. Porque ele ia ter que reverter a encarnação.
Jesus is the glue that binds all of God and all of humanity. Jesus é a cola que cola tudo de Deus na humanidade toda. Paul said he resigned to know nothing but Christ and him crucified. Paulo disse que ele queria saber apenas Cristo e Cristo ressurreto. In other words, Paul has resigned to know nothing but the person and the work. Christ and him crucified. Person and work. Ele renunciou tudo que ele tinha de conhecimento para poder saber apenas Cristo e o Cristo crucificado, apenas esse trabalho de Cristo e a crucificação. And we could look at the work for a moment. A gente pode olhar para esse trabalho feito por Cristo nesse momento. And I know a number of you have been reading my book, Mystical Union, and we go into the work of Christ quite a bit in that book. E eu sei que muitos de vocês têm lido meu livro, União Mística, e a gente vai muito para esse trabalho de Cristo nesse livro. Romans chapter 6, verse 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. And maybe one of you could look up Romans 6, verses 3 through 6. Romanos 6, do 3 ao 6. Or 6 through 7, let's say. Ou do 3 ao 7. Verse 3, let's just start. It says, for don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Now, this is not about your dipping into water, your sprinkling of water. That's not what we're talking about here. E a gente não está falando agora aqui do seu batismo, do seu mergulho nas águas, ou de você ter sido aspergido. Não é sobre isso que a gente está falando. We were baptized into blood. We entered into his death. A gente foi batizado no sangue, a gente entrou na morte dele. Water baptism is just a picture of that. It's just a sacrament of that. But the reality is that we died with Christ. That's what baptism is pointing us to, the reality of. O batismo nas águas é só uma figura disso. Ele só está nos apontando para isso que realmente aconteceu, esse batismo no sangue de Cristo. In some mystical way, 2,000 years ago, our old sinful self died with him. De uma forma mística, 2.000 anos atrás, a nossa natureza pecaminosa morreu com ele. Verse 4, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. So what actually died was our old sinful self, our fleshly nature. Então, o que realmente morreu foi a nossa natureza carnal, nossa natureza pecaminosa antiga. Now, the word flesh in Greek is sarx. Agora, a palavra carne em grego é sarx. Now, in terms of just your body, there's nothing wrong with your body. Jesus has a body. E a gente bota isso como corpo, mas o corpo não tem nada de errado com o seu corpo. Jesus tem um corpo. We're talking about twisted, perverted flesh, like flesh that seeks self-satisfaction apart from God. A gente está falando aqui de uma carne, né, de uma natureza pervertida que busca satisfação longe de Deus. The propensity to want to do evil. Que é propensa a fazer o mal. So that, for us, has been crucified with Christ. Então, isso para nós foi crucificado com Cristo. Galatians 4 says the spirit and the flesh war with one another. Gálatas 4 diz que o espírito e a carne, eles lutam um contra o outro. But then what does Paul say right there? He says, but you have crucified the old nature with its passions and its lust. Mas aí o que Paulo diz? Que a gente crucificou essa natureza antiga com as suas paixões e seus desejos. The battle is over. A batalha acabou. What we're waking up to is the reality that we are holy. A gente precisa despertar para essa realidade de que nós somos santos.
He says, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Ele diz: você é a justiça de Deus em Cristo He says, Jesus. he says, you are blameless and holy before him in love. Você é sem culpa e você é amado nele. Even back in Song of Solomon, the bridegroom says, you are altogether lovely. There is no flaw in you. Até nos cânticos de Salomão diz que você é amado e que você não tem falha e que você é amado nele. Or how about this one? As he is, so are we in this world. E esse versículo, assim como ele é, assim nós somos nesse mundo. And so someone would ask, well, why then, if I'm not a sinner, then why do I sin? Então alguns podem perguntar: por que então, se eu não sou um pecador, por que eu peco? Well, there are multiple choice answers to this question. Tem várias escolhas de resposta para essa pergunta. Maybe we're not a believer. Talvez você não seja um cristão. Put your hand on your head and say, it's okay. He's probably not talking about me. Põe a mão na sua cabeça e diga: tá tudo bem, provavelmente ele não está falando de mim. Or option B, option two, Ou segunda opção: we just haven't heard this before. você ainda não ouviu isso. Because in so many churches, we're told you're a sinner, you've got a sinful nature, you've got to fight it, you've got to battle it. Porque em tantas igrejas você escutou: você é um pecador, você tem uma natureza pecaminosa, você precisa lutar contra ela. You've got a devil on one shoulder, an angel on the other shoulder. Você tem o diabo aqui num ombro falando no ouvido e o anjo do outro lado te dando outra ideia. The devil says, do it, do it. The angel says, no, don't do it. E o diabo fica lá: faz isso, faz isso. E o anjinho fica: não, não faz. And we've got to kill off our sinful self in order to become holy. E a gente tem que matar a nossa natureza pecaminosa para poder se tornar santo. Well, how good are you doing at that? E quão bom será que você é em fazer isso? No, Jesus Christ is our holiness. Jesus Cristo é a nossa santidade. And in every one of Paul's letters, he gives us our death certificate. We have died. E em todas as cartas de Paulo, ele nos dá o nosso certificado de morte. Nós já morremos. But if we think that we are sinners, then how are we going to behave? Mas se a gente fica pensando que somos pecadores, então como que a gente vai se comportar? If I'm raised by wolves, I'm going to howl at the moon. Can you repeat? Yeah. If I'm raised by wolves, I'm going to howl at the moon. Se eu fui criado por lobos, eu vou uivar para a lua. So if I think I'm a sinner, of course I'm going to manifest sin. Então, se eu acho que eu sou um pecador, é claro que eu vou manifestar pecado. And if religion is enforcing this idea, E se a religião fica reforçando essa ideia, the idea of separation, because that's how they always start their gospel, that you are separated. a ideia da separação, porque é assim que eles sempre começam o evangelho deles, dizendo que você está separado. Well, there's always striving, but never arriving. Sempre vai ter uma luta, mas você nunca vai chegar no lugar certo. See, sanctification is not a process. Sanctification is a person. Santificação não é um processo. A santificação é uma pessoa. 1 Corinthians 1, verse 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. He has become our sanctification. Ele nos tornou a nossa santificação. He is our holiness. Ele se tornou a nossa santificação. Even Ele é a nossa salvation. santificação. Even salvation is not just something he gives to some or withholds from others. E até a salvação não é algo que ele dá para uns e aí ele segura de outros. Salvation is a person. A salvação é uma pessoa. He is the conversion of the human race. Ele é a conversão da raça humana. In taking upon himself our fallen flesh, he turns it back into alignment with his Father.
pegando a nossa natureza carnal, ele pega e ele coloca isso de volta e retorna isso para o Pai. So we don't get closer to God through prayer or fasting or giving to the poor or whatever it may be. A gente não chega mais perto de Deus através de oração, jejum, doação para os pobres ou qualquer outra coisa. There is one place we come into union with God, Tem um lugar que a gente entra em união com Cristo. and it's the next verse, verse 5. E está no próximo versículo, versículo 5. If we have been united with him like this in his death, Que nós temos sido unidos com ele na sua morte. we will certainly also be united with him in his resurrection. Seremos também unidos com ele na sua ressurreição. See, 2,000 years ago, we bled into one. 2,000 years, 2,000 years ago, we bled into one. 2.000 anos atrás, nós sangramos como um. We were hanging on that tree with him. Nós estávamos lá pendurados com ele. Paul says, I have been, past tense, I have been co-crucified with Jesus Christ. Paulo diz, no passado, eu fui co-crucificado com Cristo. He says, I have died, you have died, and your life is hidden with Christ. Ele diz, eu já morri, você morreu, e a nossa vida agora é unida com Cristo. We were co-crucified, Nós fomos co-crucificados, co-buried, co-enterrados, co-raised. e aí também ressurretos. You have been co-ascended with him. E você subiu aos céus com ele. And right now you are co-seated at the right hand of the Father in Christ. E agora você está assentado com ele à mão direita do Pai, em Cristo. Nobody gets what we call nosebleeds seats up in the back of the stadium in heaven. Do you have that term there? Esse termo é difícil, mas bom, da gente estar sentado no estádio junto com o Pai no céu, né? Aí ninguém. Nobody gets bad seats in heaven. You are seated in Jesus Christ. Ninguém pega um assento ruim no céu. Nós estamos assentados em Cristo. Verse 6, next verse. For we know that our old self was crucified with him. Que o nosso velho homem foi crucificado com ele. That the body of sin might be done away with. Para que o corpo pecaminoso seja destruído. That we should no longer be slaves to sin. De modo que deixemos de ser escravos do pecado. Because anyone who has died has been freed from sin. Pois quem morreu foi justificado do pecado. It is difficult for a dead man to sin. É bem difícil para um homem morto pecar. So this is our journey awakening to this reality. Então essa é a nossa jornada, despertar para essa realidade. Not becoming holy, não se tornar santo, but having our minds renewed to the reality that we already are. mas ter a nossa mente renovada para a realidade de que nós já somos. That's the objective truth, that you look like Jesus. Essa é a verdade mais objetiva, que você é como Jesus. And it's not your fault. E não é sua culpa. It's all grace. É tudo pela graça. You're not even saved by your ability to believe it. Você não foi salvo nem pela sua habilidade de crer. We're not saved by faith, we're saved by grace. It's a gift. A gente não é salvo pela fé, a gente é salvo pela graça. It was impossible for us to believe, not our own. We can't believe on our own. Impossível para a gente crer apenas por nós mesmos. A gente não consegue fazer isso. It's not about my willpower. Não é sobre o meu desejo, a minha vontade. We are not saved, John says. We are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. A gente não nasceu do sangue nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
Our willpower doesn't save us. Our choice doesn't save us. A nossa vontade não nos salva, a nossa escolha não nos salva. You didn't choose him, he chose you. Você não escolheu ele te escolheu. From the foundation of the world. Da fundação do mundo. See, the gospel does not require faith. O evangelho, ele não requer a fé. The gospel supplies faith. O evangelho, ele provê a fé. You see, the facts are not the facts just because I believe them. Veja, os fatos não são fatos apenas porque eu creio neles. The facts are the facts whether I believe it or not. Fatos são fatos, quer eu acredite ou não. So it's in the hearing that I'm already included. It's in the hearing that I'm already forgiven. Então, é no ouvir que eu estou incluído, é no ouvir que eu já sou perdoado. It's in the hearing that I'm already seated in him. É no ouvir que eu já estou assentado com ele. That faith begins to spring up. This ecstatic yes of faith begins to spring up. Que a fé começa a vir, que aquela fé começa a despertar dentro de nós, através do ouvir. But my believing doesn't get me in Jesus. Então, eu crer não me coloca em Jesus. My faith enables me to begin to enjoy this party. A minha fé faz que eu consiga realmente desfrutar disso. Because otherwise, salvation is a thing that gets thrown back upon my lap, something I've got to do. Ou então, porque senão a salvação seria algo que ficaria na minha responsabilidade, algo que eu tenho que fazer. But this is a Christological message. It's all about what happened in the person of Christ. Mas essa é uma mensagem cristológica, é sobre tudo o que acontece na pessoa de Cristo. So the work of the cross took a special kind of person. O trabalho da cruz levou um tipo especial de pessoa. It takes a certain kind of person to do a certain kind of work. É necessário um tipo certo de pessoa para fazer um tipo certo de trabalho. So his saving work, it is completed, it is finished, it is consummated on the cross. Então, o trabalho da salvação, ele é finalizado, ele é completo, ele é terminado na cruz. But it's more than that. Mas é mais que isso. Salvation is who he is in his incarnate person. A salvação é quem ele é na pessoa encarnada de Cristo. The living, breathing unity of divinity and humanity. Ele é o ser vivente da união da humanidade e de Deus. Jesus is God's side of the covenant relationship. Jesus é o lado de Deus do relacionamento da aliança. And he is man's side of the covenant relationship. E ele também é o lado humano dessa aliança. He fulfills God's part. Ele cumpre o coração de Deus. But he also fulfills my part. Mas ele também cumpre a nossa parte como humanidade. His obedience is my obedience. A obediência dele é a minha obediência. His death was my death. A morte dele também foi a minha morte. His perfect fulfillment of the law is my perfect fulfillment of the law. O cumprimento perfeito da lei através dele também é o meu cumprimento perfeito da lei. His circumcision on the eighth day was the circumcision of the entire world. A circuncisão dele é a circuncisão do mundo todo. What we're doing is we are growing, we are maturing, we are being conformed to this reality. O que nós estamos fazendo é que nós estamos crescendo, estamos amadurecendo e sendo conformados a essa realidade. And someone had asked if the sinful nature is dead, well, why do I still experience sinful desires? Então, se alguém me pergunta, se a minha natureza pecaminosa está morta, por que eu ainda tenho desejos pecaminosos? Well, our minds are being renewed to this reality. A nossa mente, ela está sendo renovada para essa realidade. Jesus Christ is our truest, deepest desire. Jesus Cristo é o nosso
desejo mais verdadeiro e mais profundo. He is the desire of all nations. Ele é o desejado das nações. To see him as he is, his grace is irresistible. You cannot help yourself but to desire him. Vê-lo como ele é irresistível. Você não consegue fazer nada sobre isso. Você vai desejá-lo. The problem is we're confused about our identity. O problema é que nós estamos confusos sobre a nossa identidade. We think that we are sinners and we live in all sorts of insecurity, fear, anxiety. A gente acha que a gente é pecador, então a gente vive com toda essa insegurança, medo, ansiedade. We don't realize how good he is, so we go looking for satisfaction elsewhere. A gente não percebe quão bom ele é, então a gente começa a buscar satisfação em outros lugares. We think that we're separated, so we go carving out our own secular existence. Nós pensamos que nós estamos separados, então a gente vai atrás dessas outras resistências seculares. But there is no separate existence. He is our existence. Mas não existe uma existência separada. Ele é a nossa existência. So again, the truth is the truth, whether we believe it yet or not. E tem uma coisa, a verdade é a verdade, quer você creia ou não. One way to say it is this is objective reality. This is the truth of our being. Um outro dizer esse é a verdade objetiva e essa é a verdade do nosso ser. Even if subjectively or experientially we may not be realizing that yet and living not according to that. Mesmo que talvez de forma subjetiva ou na sua experiência você ainda não esteja vivendo isso. So what God does also by his grace. Então, o que Deus faz também por sua graça, and this is the work of Holy Spirit, e esse é um trabalho do Espírito Santo, is the Spirit is helping the way of our being match the truth of our being. o que o Espírito Santo nos faz é nos ajudar com que a forma que nós somos seja compatível com a verdade de quem nós somos. We don't make union real. A gente não faz com que a união seja real. But the more we hear this gospel and the more we saturate in the reality that union is the truth, the more we begin to live like it. Mas quanto mais a gente escuta sobre essa verdade, quanto mais a gente fica saturado sobre isso, mais a gente passa a agir dessa forma, né? A trazer isso como verdade para nossa vida. But at the end of the day, we can do nothing to get closer to God. Mas no fim das contas, a gente não consegue fazer por nós mesmos nada para poder chegar mais perto de Deus. You could be Mother Teresa. You could give everything you have to the needy. You could sacrifice your life for someone. You are not going to add one drop to the love of God for you. Mesmo você seja Madre Teresa, doe todas as suas coisas ou sacrifique a sua vida por outros, você não consegue adicionar uma gota do amor de Deus por você. On the other hand, you could burn kittens. Por outro lado, você pode queimar gatinhos, filhotes. You could worship Adolf Hitler. Você pode adorar o Hitler. And you're not going to take away one drop of God's love for you. Você também não vai perder uma gota do amor de Deus por você. We can't add to that love. We can't take away from that love. A gente não consegue fazer esse amor aumentar ou fazer esse amor diminuir. God is love. Deus é amor. All he is capable of is love. Tudo que ele é capaz de fazer é amar. God as Trinity is relationship itself. A Trindade por si só é um relacionamento. So you see, faith is not creating something, it's waking up to what already is. Veja, fé não é criar algo, é se despertar para algo que já existe. Our beliefs about God do not make him change his mind about us.
As nossas crenças sobre Deus não fazem com que ele mude de ideia sobre nós. Even his wrath is just an aspect, a facet of his love. Até a ira de Deus é uma face, um aspecto do seu amor. There's a difference between the wrath of a father and the wrath of an executioner. Tem uma diferença muito grande entre a ira de um pai e a ira de um assassino. God's wrath is against sin itself because of what sin does to destroy his children. A ira de Deus é contra o pecado por conta do que o pecado faz para destruir os seus filhos. The reason God hates sin is not because it offends his ego in the sky. A razão pela qual Deus odeia o pecado não é porque ofende o ego dele. The reason he hates sin is because he loves us, and sin is a disease that destroys us. A razão pela qual ele odeia o pecado é porque ele nos ama e o pecado é uma doença que nos destrói. So this message of a finished work, this message Então, of union, essa mensagem do trabalho consumado, da união, it takes our self-effort off the table. ela nos tira da jogada. But grace is not just an idea. Que a graça, ela não é só uma ideia. Grace is a person who fills us, who inspires our participation in God. Graça é uma pessoa que nos enche e que inspira a nossa participação em Deus. And one of the ways that we are sort of getting free from this religious self-effort is by, again, having our minds renewed. E uma forma que a gente se livra dessa mentalidade religiosa é através da renovação da nossa mente. And this is what repentance actually means. E é isso que arrependimento realmente significa. The Greek word for repentance is not beating yourself up for your sins. A palavra grega para arrependimento não significa ficar se batendo por conta dos seus pecados. The Greek word for repentance is metanoia. A palavra grega para arrependimento é metanoia. It means changing our minds. Significa mudar a nossa mente. It means having our hearts awaken. Significa ter o nosso coração desperto. Realizing how good God actually is. Perceber o quão bom Deus realmente é. Realizing that God actually looks like Jesus. Perceber que Deus, na verdade, ele se parece com Jesus. Ele é como Jesus. Jesus is not saving us from God, he's saving us for God. Jesus, ele não está nos salvando de Deus, ele está nos salvando para Deus. Because see, the self-effort of religion is like eating from the tree of knowledge of good and evil. Quer ver? O esforço próprio da religião é como comer da árvore do bem e do mal. It's not just the grasping at evil that was wrong, it's also the grasping at the good. Não é só você tentar fazer algo ali, experimentar o bom, o ruim que é, o mal que é ruim, mas também o comer do bom é ruim. Você querer ter esse conhecimento, né? Não é só ter o conhecimento do mal que é ruim, mas o do bem também. Because in grasping at the good, we're starting from the wrong assumption that I'm not already good in Jesus. Porque isso de você tentar fazer o que é bom, você tentar performar esse bom, já coloca você de uma base de que você não é bom o suficiente em Jesus. The first problem in the garden was this: Eve, if you eat of this tree, then you will be like God. Porque o primeiro problema no Éden foi esse. O Satanás falou para Eva, se você comer, aí você será como Deus. Well, guess what? She was already like God. Ela já era como Deus. We're made in the divine image. Ela foi feita à imagem dele. So religion says, do this, do that to get what you already have. Então a religião, ela faz isso, ela fala, faz isso, faz aquilo, para que você se torne quem você já é. Do this, do that to become who you already are.
Faça isso, faça aquilo para você se tornar na forma que você já é. A religion is a treadmill that you're running on, but you never arrive. You're just always trying to become who you already are. A religião é uma corrida na qual você nunca alcança a linha de chegada. Você está sempre tentando ser quem você já é. And so this Greek word metanoia, Então, changing essa the palavra mind, grega, metanoia, mudança de mente, well, it comes from the word in Greek called nous. vem de uma palavra em grego que chama nous, parece. And the nous is yes, it's your mind. It's also your heart. It's like the inner man in a way. E essa palavra, ela é a sua mente, também é o seu coração, é o seu homem interior. But it's meta nous. Meta means beyond. Mas é meta-nous, então a meta significa além. So there's something here that is beyond the mind. That's what repentance means. Então tem algo que está além da nossa mente. E é isso que significa arrependimento. Now, theology is important because bad theology gets us into a lot of bondage. Olha, então teologia é importante, porque uma teologia ruim nos mantém aprisionados. But theology is not about just figuring God out with our mind. Mas teologia não é sobre você tentar entender Deus com a sua mente. That's impossible to do. Isso é algo impossível de se fazer. But there's a knowing of Him in a deep, deep way that transforms, that changes our mind. Mas existe um conhecimento dele que é profundo e que transforma a sua mente. And as the gospel tells us how good God is and tells us how holy we are, well, that transforms us. Conforme o Evangelho nos diz o quão bom Deus é e quão santos nós somos, isso nos transforma. But it's only helping us to believe who He already says we are. Mas isso só nos ajuda a crer que nós somos quem ele já diz que nós somos. Now, I know that there's a lot of confusion over the things that I've been talking about. Eu sei que tem muita confusão sobre as coisas que eu estou falando. Because we're told that we have to kill off this sinful nature, we have to get closer to God. I mean, this stuff is just grilled into us in the religious world. Nos disseram que a gente tinha que matar a nossa natureza e que a gente tinha que se aproximar de Deus. Essas coisas religiosas foram sendo colocadas em nós. And there's a lot of different verses that people will use to try to tell you that you're still a sinner. E tem muitos versículos diferentes que as pessoas usam para poder tentar te dizer que você ainda é um pecador. Got to carry your cross to follow Him and all this kind of stuff. Você tem que carregar a sua cruz para poder segui-lo e tudo isso. Well, of course, we're called to carry a cross. Claro que nós fomos chamados para poder carregar nossa cruz. But that doesn't mean killing off your own sinful self. Mas isso não significa a gente matar o nosso próprio eu pecador. Again, in every one of Paul's letters, he gives you your death certificate. You already died. Em todas as cartas de Paulo, ele já te dá o seu certificado de morte, sua certidão de óbito. Você já morreu. Carrying your cross just means losing sight of yourself, following Jesus. Então, carregar a sua cruz apenas significa você parar de olhar tanto para si e seguir a Jesus. Living out of other giving love. Viver através daquele que dá amor. Losing our own lives for others, washing the dishes for your spouse. I mean, it's all of life is thinking outside of ourselves. É dar a sua vida por outro, é lavar a louça para sua esposa, é pensar além de si mesmo. But otherwise, if you're just trying to kill yourself off to please God, look, God's already pleased with you. Mas, por outro lado, não é você tentar matar a si mesmo para poder agradar a Deus. Deus, ele já se agrada em você. And religion can only enable you to live out of a self-seeking, self-preserving type of obedience. Porque a religião, ela só consegue te levar a um tipo de obediência que busca a si próprio, que fica se preservando a si próprio. Making sure God's not mad with me.
tendo certeza que Deus não está bravo comigo, making sure I don't get punished, making sure I don't go to hell. tendo fazendo questão de ter certeza ali de que eu não vou ser punido, de que eu não vou para o inferno. But when we realize that God loves us freely, then we are free to love freely, and it becomes real love. Mas quando a gente percebe que Deus nos ama de verdade, isso nos liberta para poder realmente amar e a gente consegue experimentar o verdadeiro amor. You can't love under the threat of a gun next to your head. Oh, I better love so I don't get punished. That's not love. Não dá para você amar pensando que tem uma arma apontada para sua cabeça, e dizendo, é melhor eu amar, senão eu vou ser morto. Yeah. But this whole idea, I think, that's really fundamental is that, again, Jesus is not saving us from an angry father to begin with. Essa ideia é realmente muito fundamental, de que Jesus não está nos salvando de um pai bravo, que ele precisa nos salvar dele. Our Father has always been for us. O nosso pai sempre foi por nós. And I understand we get confused because we read these maybe violent texts from the Old Testament or whatever. Eu entendo que a gente fica confuso, porque às vezes a gente lê esses textos violentos do Velho Testamento ou qualquer outra coisa. And the Old Testament is beautiful, but we need to read it correctly. E o Velho Testamento é bonito, mas a gente precisa lê-lo de forma correta. And Jesus himself tells us how to read it correctly. E Jesus mesmo nos diz como ler de forma correta. He says, you study the scripture as if by these you gain eternal life, but they all point to me. Ele diz, vocês estudam as escrituras como se delas vocês fossem conseguir a vida eterna, mas ela aponta para mim. Jesus is the ultimate text. Jesus é um texto maior. This is not the word of God. Essa não é a palavra de Deus. Jesus Christ is the word of God. Jesus Cristo é a palavra de Deus. These are words of God. Essas são palavras de Deus. But they are only inspired. Mas elas são apenas inspiradas. They are only inspirated by the Spirit. Elas são apenas inspiradas pelo Espírito. Only to the degree that they are pointing us to Jesus himself. Apenas no grau de que elas estão apontando para Jesus. And this is why the earliest church fathers in the early church, they said, look, you've got to read the Old Testament correctly. E é isso que dizia a igreja primitiva e os pais da igreja. Você precisa ler o Velho Testamento de forma correta. If Jesus doesn't kill people, then the Father doesn't kill people. Se Jesus não matou as pessoas, então o Pai também não mata pessoas. If Jesus doesn't do genocide, then the Father doesn't do genocide. Se Jesus não fez genocídio, então o Pai também não faz genocídio. So you have to read these things allegorically, like metaphor, pointing to Jesus. Então você tem que ler essas coisas de forma alegórica, como metáforas que apontam para Jesus. Jesus is the real substance. Jesus é a substância real. So an early father like Origen, he says, when you read the battles of Joshua killing everybody, Então, quando você lê as batalhas de Josué matando a todos, he said, well, Jesus clearly is not killing anybody. bom, Jesus claramente não está matando ninguém. And Jesus is exactly what God looks like, the exact image of the invisible God. E Jesus é realmente como Deus é. Ele é a imagem do Deus invisível. And he says, so this story of Joshua, Jesus' name in Hebrew is Joshua, Yeshua. Então, a história de Josué, porque o nome de Jesus em hebraico é Josué. He says the real meaning of this is Jesus taking the land of humanity and pulling down the principalities. Então, a verdadeira sentido disso é Jesus conquistando o território da humanidade e derrubando os principados. I mean, on the cross, all the principalities have been disarmed.
Na cruz, todos os principados foram desarmados. But look at this, Colossians chapter 2, Veja comigo, Colossenses capítulo 2, verse 9 versículo 9. says that Jesus Christ has the fullness of the Godhead in bodily form. Diz que Jesus tem a plenitude de Deus And no corpo. the very next verse, No próximo versículo, it says, now by your union with him, you are full of it. e diz que por ele vocês também foram, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. So Jesus has the fullness of the Godhead. Então, Jesus, ele é o cabeça, This means to see Jesus is to see the Father. quer dizer que quando você vê Jesus, você também vê o Pai. To see Jesus is to see the Spirit without measure. Ver Jesus é ver o Espírito sem medida. To see Jesus is to see Jesus. Ver Jesus é ver Jesus. And now, by your union with him, you are full of it. E agora, pela sua união com ele, vocês também são cheios disso. Put your hand on your belly right now Coloca a mão na sua barriga agora. and say, I am full of Jesus. Diga, eu sou cheio de Jesus. I am full of the Father of lights who whispered the cosmos into existence. Eu sou cheio do Pai das luzes que trouxe o universo à existência. And I am filled with the Holy Ghost beyond measure. Eu sou cheio do Espírito Santo sem medida. And it's not my fault. E não é minha culpa. There's nothing I could do to earn this, nothing I could do to climb into this. Não tem nada que eu possa fazer para poder merecer isso. Someone says, well, John, we got to press in for the fullness. Tem gente que diz, João, a gente precisa pressionar para poder chegar nessa plenitude. How long is that going to take you Quanto tempo isso vai levar para você conseguir? to press in for the fullness of God? Se você ficar ali lutando para poder chegar na plenitude de Deus, vai demorar quanto tempo para você? How far along are you? Quão longe você está ainda disso? 0.5%, 2.3% of the fullness of God? Você está com 2%, 3%, 5% da plenitude de Deus? I am not pressing in anymore. I have been pressed into. Eu não fico mais lutando para poder chegar lá, eu não fico mais pressionando. Eu fui pressionada a estar nele. I'm not contending anymore. I've been contended for. Eu não luto mais para isso, eu fui vencido por essa ideia. I am not a God chaser anymore. He moves way too fast. Eu não fico correndo atrás de Deus mais, ele é muito rápido. He chased me down. Ele me busca. I've been roped and hogtied. Eu estava preso. I've been bagged and tagged. Oh, there's so much more we could do with this tonight. Tem muito mais que a gente consegue falar sobre isso nessa noite. I don't want to go over my time limit. I know that there may be more questions here that people have. Eu não quero passar muito do meu tempo, eu quero ver as perguntas que as pessoas têm. But listen, we have been brought into the family. Mas escuta, a gente foi trazido para a família. And let me just say this, the gospel is not a legal contract. Sorry, can you repeat? Yeah, the gospel is not a legal contract, like a contract, Trato legal. where God pretends like you're holy in this courtroom up in the sky, where he stamps your paper as not guilty and pretends like you're not a sinner so that he can love you. Deus não fica lá fingindo que você não é culpado e assina carimba o seu papel de que você não é pecador e fica lá fingindo que te ama. It's a very modern heresy. Isso é uma heresia moderna. We think that justification means the Father killing Jesus instead of you. A gente pensa que a justificação
É Deus matar Jesus ao invés de te matar, to pay off his legal demands. para pagar o seu direito legal. So we think God is foremost a lawman, a legalist. Então a gente pensa que Deus é o quê? Um legalista. And then Jesus comes along and kind of shows us a little bit of mercy and a different side of God. E aí Jesus vem e mostra um pouco de misericórdia e um lado diferente de Deus. This is heresy. Isso é uma heresia. It's non-Trinitarian. Isso não é sobre a Trindade. To see Jesus is to see the Father. Ver Jesus é ver o Pai. Jesus is distinct from the Father, but he looks exactly like the Father. Jesus, ele é diferente do Pai, né? Ele é outro, mas ele é o mesmo. The point of the cross is not Jesus dying to save you from God. O ponto da cruz não é Jesus morrer para poder te salvar de Deus. Jesus is saving you for God. Jesus te salvou para Deus. Jesus is God saving you. Jesus é Deus te salvando, Not from himself. não dele mesmo. The early church never believed that God was saving us from God. A igreja primitiva nunca creu que Deus estava nos salvando de Deus. What is salvation? What's happening on the cross? O que é salvação? O que aconteceu na cruz? Well, one, he's destroying sin itself because sin is a disease. Bom, primeiro, ele está destruindo o pecado, porque o pecado é uma doença. The early church viewed sin not so much as a legal infraction as much as a disease that was corrupting us. A igreja primitiva, ela não via o pecado tanto como uma infração legal, mas mais como uma doença que estava nos destruindo. So him who knew no sin became sin. He destroys sin on the cross. Então, aquele que não conhecia o pecado se tornou o pecado e ele destruiu o pecado na cruz. And a second thing that he does, which is connected, is he destroys death by his own death. E a segunda coisa que ele faz, que é conectada, é destruir a morte através da sua própria morte. He destroys sin. He destroys death. Ele destrói o pecado e ele destrói a morte. And therefore, another major thing that he's doing on the cross, E tem outra coisa também que ele está fazendo na cruz. he is imparting his immortal divine life upon us. Ele está derramando a sua vida imortal sobre nós. For the first 700 years of the church, the main view of what the cross was all about is that God is divinizing us, making us divine. Pelos primeiros 700 anos da igreja, a primeira visão que eles tinham da cruz era que Deus estava nos tornando divinos através da cruz. We are children of God. We have an immortal DNA, a divine seed. Nós somos filhos de Deus, nós temos um DNA imortal, uma semente divina. Some of the greatest, earliest fathers said things like, God became man, that man would become God. Os pais da igreja diziam que Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. You see, true humanity is divine humanity. Veja, a verdadeira humanidade é uma humanidade divina. And one day we will see that full glorification manifest. E um dia a gente vai ver essa glorificação completa a ser manifesta. But right here, right now, Paul says, you are glorified. Mas bem agora, Paulo já diz, você é glorificado. Because Jesus is the one who did it 2,000 years ago. Porque Jesus é aquele que já fez isso 2000 anos atrás. But now we are waking up to it, learning to walk in it. And eventually, in the full final resurrection, we'll see the full enchilada. Mas agora a gente está despertando para isso, aprendendo a andar nisso. E na ressurreição final a gente vai ver isso plenamente completo. So let me just pray a quick prayer and then we can go to any other questions we may have. Então deixa eu orar rapidinho e aí a gente vai para as perguntas que talvez possam haver.
Lord, I thank you for dispelling every mindset of separation from you. Deus, eu te agradeço por estar desfazendo agora toda mentalidade de separação. And where we have feared the big, nameless, faceless God in the sky. E esse temor que nós já tivemos desse Deus sem rosto lá separado no céu. Deus up in the sky. Aquele Deus bravo no céu. The distant, disapproving deity. Distante, que está nos desaprovando. That's not Deus. Esse não é Deus. That's Satan, maybe, the accuser. Talvez esse seja o Satanás, o acusador. But you are Father, Son, and Holy Spirit. Mas você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. God in relationship. O Deus em relacionamento. And help us to know that we were born for this relationship. Nos ajuda a entender, a saber que nós nascemos para esse relacionamento. And help us to know that you were not caught off guard by surprise by our sin. Nos ajuda a entender que você não fica surpreso com o nosso pecado. That before we ever fell in Adam, we had already been found in Jesus Christ. Que antes de nós cairmos no Adão, nós já tínhamos sido encontrados em Jesus. That we were somehow mystically associated with you from the foundation of the world. Que de alguma forma nós fomos misticamente unidos a você na fundação do mundo. And I thank you that this is all about family. E nós te agradecemos porque é tudo sobre família. And I thank you that, yes, as we awaken to this union, yes, we see more of the supernatural in our lives. E te agradecemos porque quanto mais nós despertamos para essa união, mais nós vemos o sobrenatural nas nossas vidas. But even more so, even more important, E ainda mais importante, in realizing there's no separation. percebendo que não há nenhuma separação. We don't even separate natural and supernatural anymore. Nós não separamos mais o natural e o sobrenatural. Your glory is very evident in the miracle, but where we miss your glory is in the ordinary, in the mundane, in the everyday. A sua glória nós experimentamos como um milagre, mas também todos os dias, no nosso dia a dia. Let our eyes be awakened to see that you sustain and uphold all things. Que os nossos olhos estejam abertos para poder perceber que você mantém e que você é aquele que sustenta todas as coisas. Whether it's having our coffee in the morning, Quando a gente estiver tomando nosso café de manhã, whether it's taking a walk down the street, ou quando estivermos fazendo uma caminhada na rua, whether it's working at our jobs, ou trabalhando nos nossos trabalhos. the whole world is a bush blazing with the glory of God. Que o mundo todo é um arbusto queimando na glória de Deus. Isaiah says the whole world is full of your glory. Isaías diz que o mundo está cheio da sua glória. And Lord, you say one day the world will be filled with the knowledge of your glory. O Senhor diz que um dia o mundo vai ser cheio do conhecimento da glória de Deus. So we ask for the eyes of our hearts to be enlightened to see and know your glory. Então nós pedimos para que os olhos do nosso coração sejam abertos para poder ver a sua glória. But it's already here. The whole world is full of it. Que já está aqui, que o mundo todo é cheio dessa glória. But thank you for the gospel opening our blindness. Obrigada pelo Thank you seu for the- evangelho que está abrindo a nossa cegueira and healing us of our delusion. e nos curando da nossa ilusão. I thank you that my old sinful self died with you. Obrigada porque nossa natureza pecaminosa antiga morreu com você. I thank you that our old fearful self is dead. Our old anxious self is dead. Obrigada porque o nosso velho homem, medroso, ansioso, está morto.
Our old depressed self is dead. O nosso velho homem depressivo está morto. And I thank you that we've been brought into this experience of union that is beyond words. E te agradecemos porque nós temos a experiência dessa união que vai além das palavras. Let this change the way we pray. Que isso possa mudar a forma que a gente ora. Not begging for what you already know we need. Que a gente possa parar de implorar pelas coisas que o Senhor já sabe que nós precisamos. We're not beggars with our hats out. We are children. We are sons and daughters. Nós não somos nós não somos pedintes, nós somos filhos e filhas. Let our prayer be an enjoyment, a participation. All of life is a prayer. Que a nossa oração seja uma participação e que a gente entenda que toda a nossa vida é uma oração. Thank you that you have made us to be a prayer. Obrigada porque o Senhor nos fez para ser uma oração. Our whole lives are a fragrant aroma of Christ unto God, an incense burning. A vida toda é uma fragrância e um aroma a Deus, um incenso que queima. And as we recognize who we truly are in you, E conforme nós reconhecemos quem nós realmente somos em você, let us begin to see that truth in others. que a gente possa começar a ver essa verdade nos outros. And those who don't know it yet, those who don't believe it yet. Naqueles que ainda não sabem disso, naqueles que ainda não creem. Even in religious people who think they know it. Até mesmo naquelas pessoas religiosas que pensam que conhecem. Thank you that we might embody this love. Obrigada que a gente possa realmente sentir e viver esse amor. Of Father, Son, and Holy Ghost. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen. Amém. All right, guys, if any other questions, however you'd like to take it today, Claudio. I may not have got to all the questions, but I did my best. Mais alguma pergunta, Cláudio? Eu tentei, talvez eu não tenha respondido todas as perguntas, mas eu fiz o meu melhor. Ok. Gente, quem é do Mergulhado já enviou algumas perguntas para a gente. Então, o John, ao longo aqui, ele respondeu todas as perguntas. Eu vou abrir aqui uma pergunta apenas, por causa do nosso horário. Ok? Tá olhando só para mim? Eu vou abrir aqui uma pergunta, que acho que é uma pergunta que foi repetida várias vezes. Na verdade, duas perguntas, ok? Duas perguntas aí. E veio mais de uma vez e a gente vai responder essa pergunta. Então, Erlânia, pergunta: como nós podemos ver as práticas espirituais, sejam oração, contemplação, línguas, declarações, até de acordo com a obra consumada de Jesus? Okay. So one question that came up is how can we see prayer and praying in tongues and all these Christian things that we do according to Desculpa, Cláudio. Oi? Falou comigo? Finish Yeah. your work. Yeah, Yes. the finished work of the cross. Yeah, well, with prayer, and I was maybe touching on this just at the very end here. Eu estava falando sobre isso no final agora. I think if we begin to view prayer not so much as something we do, but our entire life as a prayer. A gente tem que começar a ver a oração não apenas como uma coisa que a gente faz, mas a nossa vida toda como uma oração. Just like worship. Worship is not 45 minutes of karaoke on Sunday morning. Our whole life is worship. Assim como a adoração. A adoração não é só 45 minutos no domingo. A nossa vida é uma adoração. And this is why so many of the greatest saints, they said that really the highest form of worship is contemplation, is silence. É por isso que muitos disseram que uma das maiores formas de adoração é a contemplação, é o silêncio. Just being with him, just letting go of our thoughts and just sinking into his presence. Estar com ele, deixar com que os nossos pensamentos se calem e a gente ficar apenas na presença.
And there's only one way that we can pray continually, Só tem uma forma que a gente consegue orar de forma contínua. and that's not, shabba 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 at the wall 24 hours a day. Não é ficar lá no Shabbat 24 horas por dia. The only way to pray continually is the practice of the presence of God. A única forma da gente orar de forma contínua é a prática da presença de Deus. And the practice of his presence is not getting Holy Spirit. E a prática dessa presença não é ficar ali recebendo, pegando o Espírito Santo. It's about allowing ourselves to be aware of his presence. É nos permitir de estar atentos à sua presença. And that's where silence is helpful. If we just a few moments of silence in the day and just sort of honing in and awakening, then when we go out from our prayer closet, we begin to recognize him all around us. E é por isso que o silêncio é importante. A gente ficar em silêncio e a gente começar a conectar ali com ele e aí a gente consegue passar a reconhecê-lo no nosso dia. One of the things that we really need to get free from is the idea of progress. Uma das ideias que a gente tem que se libertar é a ideia do progresso. That with prayer we're accomplishing something or we're climbing some kind of spiritual ladder to get somewhere. E com a oração a gente está ali subindo uma escada para chegar em algum lugar. Because the good news is we've already arrived, and again, it's not our fault. A gente já chegou e não é nossa culpa. So this is a relationship. You don't accomplish a relationship. É um relacionamento, você não conquista um relacionamento. So true prayer is feasting upon him, abiding in him, drinking in that river. A verdadeira oração é ficar ali habitando nele e bebendo desse rio. Yeah, and there was a great saint named Theophan the Recluse was his name. Tem um santo, me ajuda nesse nome em português aí, Cláudio. Teófilo. He said, God should be with you like a toothache. Que ele dizia que Deus deve estar com você like what? Like a toothache. Como uma prótese dentária, Cláudia, é isso? Like a dente. Like a pain in your tooth. Ok, como uma dor de dente. Now that's not a very cheerful metaphor. Essa não é uma metáfora muito legal. But the idea is that we get so familiar with this presence. Mas a ideia é que a gente possa se tornar tão familiar com essa presença. That it's like we recognize the frequency of his presence. It's even bodily. This awareness of God's presence. Que a gente possa reconhecer essa frequência da presença. A gente possa ficar atento à presença. It just seems to run throughout our entire being. Que isso possa fluir por todo o nosso ser. But when we think he's over there and we got to make it happen, it's a lot more difficult to do. Agora, se a gente pensar que Deus está lá e que a gente tem que conseguir chegar lá onde ele está, é bem mais difícil. Because we were looking for an inpouring, but what he gave us was an outpouring. Porque a gente está buscando um derramar sobre nós quando o que ele nos deu foi algo que jorra de dentro de nós. Out of our bellies flow rivers of living water. É de nós, da nossa barriga, do nosso ser que fluem rios de água viva. So prayer ultimately is about drinking in his love. That's what it ultimately is. And it can be wordless. Wordless prayer can be the best. Então, oração é beber do seu amor. É algo sem palavras. É você ficar em silêncio é o melhor. And there's just this alignment with his presence that happens in that place where we pull aside for a while. E tem esse alinhamento com a presença que acontece quando a gente silencia, porque a gente se retira por um momento. Yeah, and there's much more I could say about it, but hopefully that kind of gets to the point a little bit. Tem muito mais que eu posso dizer sobre isso, mas eu espero que isso ajude a chegar no ponto. Sim, muito bom, muito bom. Tem uma segunda pergunta. Okay. Second question.
Só avisando o pessoal, as demais perguntas vão estar lá na plataforma do Mergulhados. A segunda pergunta é, assim, nós reconhecemos que você é um dos pioneiros de uma graça bem radical, uma vida de muitos milagres. E falando sobre um outro livro seu chamado The New Mystics, você fala nesse outro livro que há cada vez mais sinais e maravilhas cada vez que nós mergulhamos mais na graça. E como você pode dizer isso? Se quanto mais a gente vive a graça, mais a gente descobre a realidade que nós somos, os sinais continuam aumentando, é isso mesmo? Cláudio, para você não ter que repetir para mim, porque você esqueceu de mim, é melhor você já fazer a pergunta em inglês também, não? I can. Ok. Do you believe that grace increase signs and wonders? Yeah, I think well, yes. Simple answer would be yes. Your book, The New Mystics, you talk about this. You can talk about a little about. Yes, yes. So I would say the simple answer is yes, Eu ia dizer que a resposta mais simples é sim, but I think it goes to what I was saying earlier is when we drop the separation thinking, mas eu acho que isso volta no que eu estava dizendo mais cedo, que é quando a gente acaba com esse pensamento da separação, we begin to see reality from a different perspective. a gente começa a ver a realidade de uma perspectiva diferente. We don't just see supernatural and natural, A gente não vê mais sobrenatural separado do natural. but it's like if did you have a good conversation with your daughter on the way to school this morning? Mas é como você tem uma boa conversa com sua filha no caminho para a escola essa manhã. Was Holy Spirit in that? Tá? O Espírito Santo estava naquilo. The fact that the room that I'm sitting in is held together in perfect order down to the molecules. Maybe Holy Spirit is in that. Ou a forma como eu estou num cômodo perfeitamente organizado, tem o Espírito Santo nisso também. I think a lot of churches like charismatic or Pentecostal churches that believe in miracles, sometimes we get accused of focusing too much on the supernatural. Algumas igrejas pentecostais, tal, que acreditam em milagres, muitas das vezes são acusadas de focar muito no sobrenatural. But really, we don't rely on the supernatural enough. Mas, de verdade, a gente não confia no sobrenatural o suficiente. Every breath we breathe, it comes from God. Porque cada vez que a gente respira, cada sopro de vida que a gente tem, vem de Deus. The fact that seeds, trillions of seeds around the world are dead and they come to life again every day. Scientists can't even create life in a laboratory. O fato de que milhares de sementes estão mortas, né, no mundo, e elas vêm à vida sozinhas, né? Vêm à vida de forma natural, que a gente chama de natural, enquanto os cientistas não conseguem criar vida no laboratório. In a very real sense, everything is miracle. Everything is from the hand of God. De verdade, tudo é um milagre, tudo vem da mão de Deus. We kind of separate this stuff out and we miss God in the ordinary. We miss him in the natural. We miss him in the mundane. A gente fica separando essas coisas e a gente perde o agir de Deus no comum, no que é natural. But the message of grace and the message of union, I'm not looking for him out there anymore. He's right here in the present. And that's what's so beautiful. E na mensagem da graça, da união, eu não fico mais buscando por ele lá. Eu vejo que ele está aqui. E é isso que é tão bonito. And the straining is not on me to try to make a miracle, but I'm resting in that reality. Então, não sou mais eu fazendo um esforço para poder encontrar um milagre, mas é eu descansar nessa realidade. Because even faith is rest. Porque até a fé é descansar. That's Hebrews 3 and 4. We who have believed have entered his rest. We're resting in that reality of union. And stuff happens. Healings happen, all these kind of things. Em Hebreus diz que quando a gente está em fé, a gente entra no descanso, né? E aí as coisas começam a acontecer, cura acontece, se torna algo comum, algo natural. But I found it happens almost more accidentally than trying to chase after it. Mas acontecer de forma mais acidental
do que algo que você fica buscando. Yeah. Muito bom, muito bom. Gosto muito dessa. Ups, milagres acontecem. Bom, gente, eu quero já agradecer o John. Muito obrigado, John. I want to thank you, John. Thank you so much. Thank you. Nós vamos Yeah, ter, thank you, Claudia. vamos ter outra chamada em breve. We will have another call very soon. Espero vê-lo no Sounds Brasil em wonderful. breve. And I hope to see you in Brazil. Quem I would sabe em love 2000. to. Eu também. I'm too. Let's plan another trip. It'll be fun. We'll come down and have a big party. It would be a blast. I would love to do that. Vamos planejar outra Claro, viagem e fazer uma grande festa aí. vai ser muito bom. Quero agradecer ao John, quem tá aí, quem gostou de hoje. Quem ficou aí, quem quebrou muitos biscoitos aí, coloque aí no chat aí os biscoitos quebrados. Espero que você fique bem. Deu pra